A pergunta de Kant foi: o que pode ser bom sem limitação? O que pode ser bom simplesmente? A resposta foi apenas a vontade pode ser boa sem limitação. Mas como é que pode ela ser boa sem limitação? Aí a resposta é: minha vontade é moral quando procedo de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Quer dizer, quando ajo de maneira que o motivo de minha ação tenha a forma de uma lei universal. Vamos explicar isso ainda de uma maneira esquemática. A vontade é a nossa faculdade de agir. Enquanto tal, a nossa vontade é razão prática. Essa pode ser pura ou impura. Quando ela é impura, isso quer dizer que ela é instrumental, que ela é apenas um instrumento para realizar os desejos das inclinações. Temos, por exemplo, a inclinação da vaidade, e essa me leva a assumir a máxima, quer dizer, o princípio subjetivo, minha aparência acima de tudo. Essa é o que é uma máxima, né? Um princípio, quer dizer, já é algo geral, mas que é subjetivo, que apenas tem validade para mim. Naturalmente, essa é uma máxima típica que é apenas subjetiva. Nem todo mundo acha que sua aparência seja uma coisa mais importante. Para outra gente é riqueza, poder, comer, beber bem, seja o que for. A vontade que é instrumental, que é servidora, que é obedecedora, ela aceita esse desejo e agora só reflete o que podemos fazer para realizar esse desejo. Por exemplo, essa pessoa ela constata que ela está gorda, e isso não é uma boa aparência, o que ela acha que não é, que não seja, né? Então ela pensa: o que posso fazer contra a minha obesidade? Aí ela lembra dessa lei: açúcar e gordura engordam. Enquanto algo na mente dessa pessoa, essa é uma representação dessa lei. Né? Essa lei ela não é apenas existe, ela é conhecida por essa pessoa, porquanto ela tem a representação dessa lei. E agora ela consegue agir sob a representação dessa lei, ela consegue realizar essa ação, evitar açúcar e gordura. Agora, essa é uma razão prática instrumental, onde o motivo, né, o impulso motor, ele vem das inclinações. Agora vamos olhar para uma razão prática pura. Ela não tem mais essa fonte de sua motivação, que são as inclinações. Então, como é que ela pode dar um conteúdo à sua ação? Só usando aquilo que ela já tem, ou melhor dizer, que ela é agir segundo a representação de leis, ou de uma lei. Então agora ela pega essa forma e aplica ela não apenas a ação, a realização instrumental do agir, mas aplica ela também à máxima, quer dizer, a fonte da ação, a fonte motivadora do agir. E agora ela exige dessa máxima que ela tenha a forma da lei.
age sob a forma da lei, que é representada, que é uma representação de sua própria razão, que você encontra em sua própria razão. Você não precisa buscar ela fora, não é algo empírico, não é algo adquirido, aprendido, a sua própria vontade tem essa forma, então é só pegar essa forma que ela já tem e aplicar a máxima, exigir da máxima que ela tenha a forma da lei, quer dizer que ela seja capaz de ser uma lei universal. E aí, agora, coloquei aqui o exemplo de uma máxima que de fato é moral, que pode ser universalizada, que pode tornar-se lei. A máxima sempre honesto. Então, essa passa o teste, então ela é agora representada como uma lei, a lei não deves mentir, e a ação agora é não mentir. Então, é assim que se fundamenta a moral, é assim que origina o imperativo categórico, a lei fundamental da moral. A justificação da moral consiste na pureza, na originalidade de seu surgir, da constituição deste imperativo. A validade da moral, ela depende do fato de que este imperativo ele não tem outra origem senão a razão pura. Isso é tudo o que podemos oferecer em termos de fundamentação da moral, e isso é completamente suficiente. Mostrar que a origem da moralidade ela é pura, ela não depende de algo exterior, de alguns interesses, seja meus próprios ou de outros, ou até de Deus. Ela nasce puramente, ela origina puramente da razão, da minha própria razão, da minha razão prática. 3 proposições surgem a partir dessa tese inicial, diz o Kant. Primeiro é: o dever é a condição de uma vontade em si boa. Aí, quando vocês leem a fundamentação da metafísica dos costumes, tem um certo problema, porque essa primeira proposição ela não aparece explicitamente. Então é estranho, né? O Kant fala de 3 proposições, mas ele só declara 2, e a terceira evidentemente tem que existir, mas o Kant, para assim dizer, esqueceu de declarar expressamente que essa é a terceira. Então, a meu ver, é óbvio que só pode ser essa que eu coloquei aqui como primeiro. A primeira: o dever é a condição de uma vontade em si boa. Este número, depois do citado, sempre é o número da página na edição original. Segunda proposição: a ação praticada por dever tem seu valor moral apenas na máxima que a determina. E a terceira: dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. E aí vocês percebem que são também 3 palavras-chave: dever, máxima e respeito. Mais exatamente, respeito à lei. E essas são as 3 palavras-chave da filosofia prática do Kant. Ou as 4, né, se você quer contar o conceito da lei também. Então vamos olhar para essas proposições em um pouquinho mais detalhe. O dever é a condição de uma vontade em si boa, quer dizer, o que faz com que uma vontade boa é apenas se ela obedece ao dever, se ela é uma vontade que origina do dever.
que não tem apenas é conforme ao dever, mas que origina do dever. Quer dizer, não importa o fim da ação. Então, não importa qual seja o resultado da razão, não importa qual seja a finalidade da ação, também não importa qual seja a pessoa, se é uma pessoa poderosa ou humilde, se é uma pessoa com muitas características agradáveis ou repugnantes, não importa. Não importa a pessoa, não importa a finalidade, não importa a realidade, o resultado, só importa o dever. Se a ação origina do dever, quer dizer, só importa a forma da vontade, que ela tenha a forma da lei. A vontade é boa quando ela se submete à lei, e a submissão à lei é dever. Isso quer dizer, a noção da utilidade nada tem a ver com o princípio da moralidade. No momento em que você quer realizar algum interesse seu, algo que tem utilidade para você, e isso é a motivação de sua ação já não é mais moral. Isso vale, né, para o ladrão que quer roubar a bolsa da velhinha para enriquecer-se. Isso é óbvio, mas isso também vale para a pessoa que faz uma ação boa só porque acha que será remunerada, seja por outros seres humanos, seja por Deus. Se você faz as ações boas apenas porque você espera que Deus vai convidar você ao céu, você não é moral. E com isso cai para baixo quase toda a instrução moral, quase toda a pedagogia moral que existiu até então, nos tempos de Kant, mas até muitas vezes hoje em dia. Porque tipicamente essa pedagogia tinha essa forma: não mintam, senão Deus vai castigar vocês, vocês vão terminar no inferno, sofrer muito. Então é melhor não mentir, é melhor não roubar, é melhor não matar. Aí, neste caso, o conteúdo dessas regras ali é correto, mas a motivação ela é completamente estragada pelo interesse próprio, pelo egoísmo. Então, o dever é a condição de uma vontade em si boa. A ação praticada por dever tem seu valor moral apenas na máxima que a determina. Uma máxima é um princípio subjetivo da vontade, a máxima é aquilo que motiva a minha ação, que dá, para assim dizer, o impulso motor a meu agir. Conforme Kant, a máxima ela também já tem a forma da generalidade. Ela vale para mim mesmo em geral, como minha aparência acima de tudo, ou sempre honesto, ou não deixe nenhum insulto sem vingança, ou venga qualquer insulto. Uma máxima típica da aristocracia naqueles tempos: não aceitar nenhum insulto sem vengar ele, num duelo, seja como for. Então essas são máximas que me fazem agir, me levam à ação. Já são algo geral, mas algo geral subjetivo, individual, não algo universal. Não algo que ainda tem a forma da lei. E isso eu preciso, justamente, isso eu devo examinar, se a máxima é capaz de tornar-se lei universal necessária. Uma lei, ela é um princípio objetivo da vontade.
Lei é algo que tem validade universal e necessária. E o dever é o dever da autorreflexão, da autoexaminação. Examine a coerência racional de suas máximas na sua universalização. Faça em sua mente de sua máxima uma lei universal e veja se ela sobrevive a isso. Se você consegue querer isso, que ela se torne lei universal. E já expliquei no exemplo da mentira que eu não posso querer que essa máxima da permissão da mentira se torne uma lei universal, porque se a permissão da mentira é universal, então não há mais possibilidade de mentira, porque ninguém vai mais acreditar nada que uma outra pessoa lhe diz. Mas o mentiroso, evidentemente, ele quer isso. Né? Ele quer que o outro acredite. E com isso ele quer que geralmente informações sejam acreditadas, sejam aceitas como verdadeiras, só que ele está fazendo uma exceção para si mesmo, que ele vai dar uma informação que é falsa. E a terceira proposição, dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Quer dizer, para agir por dever, não basta a conformidade da vontade com a lei, isso se chama a legalidade, quando minha vontade é conforme à lei. Quer dizer, quando eu roubo, eu evidentemente estou fazendo alguma coisa errada, né? Porque minha ação não é em conformidade com a lei, ela é ilegal. Mas se eu não roubo, numa situação quando eu poderia roubar, a minha ação não necessariamente já é moral, porque não basta a conformidade à lei. É preciso agir pelo dever. Isso é, por respeito à lei. Apenas quando este respeito é a única motivação da vontade, ela tem moralidade. O exemplo do Kant é um dono de loja. Uma pessoa vem comprar algo em sua loja e na hora de pagar a pessoa dá dinheiro demais, vamos dizer, em vez de uma nota de R$10, dá uma nota de R$20 sem perceber. Agora, o dono de loja tem duas opções: ou ele devolve esse dinheiro, ou ele fica com ele sem dizer a pessoa que pagou demais. Naturalmente, essa segunda opção ela é errada, ela não é em conformidade com a lei moral. Então, isso já podemos descartar, mas vamos assumir que o dono de loja ele devolve o dinheiro. Aí a questão é a motivação dele. Pode ser que ele pensou da seguinte maneira: essa pessoa ela é nova em minha loja, não vi ela nunca antes, mas ela pode tornar-se um cliente frequente, regular. Estes R$10 não são grande coisa para mim. Né? Quando eu devolvo agora estes R$10, eu perco R$10 que eu poderia ter, né? Mas que não é uma grande coisa para mim. Mas o efeito positivo será muito maior, porque essa pessoa agora ela vai perceber que eu sou uma pessoa honesta, na qual ela pode confiar, e isso é muito bom para o relacionamento comercial futuro. Isso vale muito mais, até em dinheiro, né, do que esses R$10 que eu vou perder agora. Então,
vou devolver o dinheiro. Naturalmente, tal raciocínio nada tem a ver com moralidade, mas apenas com interesse próprio. A ação do dono de loja ela é moral quando seu motivo for apenas o respeito à lei de que eu devo devolver ao dono o que não me pertence. Quer dizer, se aceitamos um dever moral ou outro apenas por causa do medo de punições ou da esperança de remunerações, não estamos agindo moralmente. E isso se aplica, como já disse, também a tais motivações supostamente nobres, como não ir ao inferno e ir ao céu em vez disso. Então, quem ensina a moral desta maneira, induzindo o medo do inferno às pessoas, está estragando toda a moral em sua raiz, porque essas pessoas não vão agir mais moralmente, mas vão agir motivados por seu interesse próprio, pelo medo, pelo desejo do céu. Vamos agora à segunda seção desta obra do Kant. Eu daria a ela o título O Imperativo Categórico. O Kant dá a ela esse título mais complicado, Transição da Filosofia Moral Popular para a Metafísica dos Costumes. Eu já falei do imperativo categórico, mas na verdade o Kant ainda não usou este termo e de fato nós ainda não sabemos o que é um imperativo. Então essa será a novidade aqui. Nós já conhecemos a lei fundamental da moral, que é o imperativo categórico, que é o conteúdo do imperativo categórico, mas nós ainda não sabemos o que é esse imperativo e por que nós precisamos usar este termo, usar essa concepção. Repito o conteúdo deste imperativo. Minha vontade é boa quando procedo de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Nós vamos ver que essa é a primeira fórmula do imperativo categórico, que tem mais duas fórmulas. Além disso, tem várias versões da primeira fórmula. Essa é uma terminologia que eu uso para esquecer as coisas. Tem as três fórmulas que realmente são distintas por seu conteúdo e tem três versões da primeira fórmula. E de vez em quando as pessoas confundem essas coisas e dizem que tem 5 fórmulas do imperativo categórico. Essas versões são todas versões um pouquinho diferentes da primeira fórmula. Então, o imperativo categórico. Para explicar o que é categórico, vamos primeiro explicar isso, o que é categórico. Temos que retomar essa diferença entre o a priórico e o empírico, o a priórico e o a posteriórico. Eu vou passar por essa parte rapidamente, porque vocês já devem saber, porque eu já expliquei antes. No campo da razão prática, nós distinguimos a razão instrumental e a razão pura. A razão instrumental ela tem uma fonte empírica, a razão prática pura ela só tem a si mesma como fonte, então ela é a priórica. A razão instrumental é determinada pelas inclinações, quer dizer, ela obedece, ela é servidora, subordinada aos desejos da sensibilidade. Sua determinação é empírica. A razão pura ela é determinada por si mesma, ela obedece às suas próprias leis racionais e nada mais. Ela tem uma determinação a priórica. Vamos dar uma olhada breve para a razão teórica, para retomar essa diferença entre o empírico e o a priórico.
O exemplo de uma sentença empírica, de um conhecimento empírico é: essa rosa é vermelha. Aí, isso eu sei apenas usando meus sentidos. Rosas podem ser vermelhas, podem ser amarelas, podem ser brancas. Então eu preciso olhar. Sabendo que é uma rosa, ainda não sei a cor, preciso olhar. Conhecimento a priórico é, por exemplo, um conhecimento matemático, como 2 mais 3 × 5. Não preciso olhar, não preciso escutar, não preciso cheirar, não preciso usar meus sentidos, só preciso usar o meu intelecto para fazer este cálculo. As características do conhecimento empírico são: ele é particular, depende das circunstâncias, quer dizer, é contingente, pode ser assim, pode ser não assim. Isso quer dizer, ele é condicionado. Conhecimento empírico, ele é universal, vale sempre 2 mais 3 × 5, sempre e em qualquer lugar. Independe das circunstâncias, é necessário, enquanto tal é incondicionado e absoluto. Isso não quer dizer que o conhecimento seja infalível. Evidentemente eu posso errar, eu posso calcular errado, mas a característica do próprio conteúdo deste conhecimento, ele é a priori. Agora vamos fazer o passo da razão teórica, que já conhecemos, para a razão prática, e vamos aplicar isso agora para a razão prática. A razão prática instrumental, ela tem um bem sensitivo, seu bem, o que ela quer realizar, é algo sensitivo. Um prazer, evitar alguma dor. Suas características, portanto, são justamente essas do empírico. Ela é particular, ela é contingente, ela é condicionada. É como essa vontade pela cerveja gelada alemã, que eu indiquei bem no começo da apresentação. A vontade prática pura, ela é a vontade moral, e seu bem é o bem moral, e este é um bem incondicionado. As características dessa razão, dessa vontade, ela tem universalidade e necessidade, ela é incondicionada e absoluta. Essas são as características da moral. Naturalmente, entre os filósofos tem dúvidas sobre isso. Quer dizer, não apenas em nossos dias, não apenas a partir do Nietzsche, por exemplo, mas já na antiguidade, nos sofistas, por exemplo. Mas, digamos, a visão comum, da pessoa simples, que ainda, para assim dizer, não foi estragada pelos sofismas, pela reflexão, para esse tipo de pessoa vai dizer assim, moral é aquilo que vale sempre, todo lugar, sob qualquer circunstância, que vale de maneira incondicional. Você não deve roubar, você não deve matar outra pessoa, ponto. Não depende das circunstâncias, ou que tipo de pessoa que você é, ou do tempo. Isso vale em absoluto. Essa ética do Kant, ela capta essa intuição comum, digamos, ingênua. E o Kant disse, essa intuição ingênua, ela está certa. Quem é errado são os sofistas, aquele tipo de filósofo que tentam relativizar a moral. Então, Kant defende essa intuição ingênua comum sobre a moral e dá a ela uma fundamentação teórica. O bem sensitivo, ele é bom para alguém. Ele não é bom em si, só porque ele é bom para alguém, ele é um bem. Ele é, portanto, um bem extrínseco que não tem sua bondade, seu valor em si mesmo. O bem moral, pelo outro lado, ele é bom em si, não depende se alguém quer ele ou não. Mesmo se ninguém quiser ser honesto, mesmo se todos mentem, mesmo assim, não mentir
é um valor moral, honestidade é um valor moral. Ele é um bem intrínseco. E agora vamos para os imperativos da razão prática instrumental. Primeiro, da razão prática instrumental, eles são hipotéticos. O imperativo, você não deve comer gordura ou açúcar, ele não vale de maneira incondicionada, ele não vale simplesmente, ele vale apenas sob a condição de que você quer emagrecer. Quer dizer, na hipótese de que você quer emagrecer, aí vale essa regra para você. Se não, não tem base, não tem como essa regra poderia ter validade para você. E desta forma, da mesma forma, tudo vale apenas hipoteticamente para mim o que é apresentado de mim para mim de fora. Quando o serjante ou o cabo diz ao soldado, um soldado simples, vassoure aqui a praça, isso não vale incondicionalmente para o soldado, apenas vale porque não sei o que, né? Ele não quer ser expulso das Forças Armadas, ele não quer ser punido. Quando o chefe diz ao empregado, nunca chegue mais atrasado ao trabalho, isso não vale incondicionalmente. Né? Vale porque o empregado não quer perder seu emprego, não quer ter problemas com o chefe, mas só vale na base de um interesse próprio, o interesse de não perder o emprego, o interesse de não ter problema. Se o empregado já quer sair do trabalho porque não aguenta mais ou porque ele já tem um melhor, não tem razão alguma para ele obedecer ao seu chefe. Diferente disso, os imperativos da moral, da razão prática pura, sua validade é categórica. Então, neste contexto aqui, essa palavra categórico tem este significado. Ele é oposto ao hipotético, ele vale sem mais nada, em absoluto, não apenas sob certa hipótese. Agora vamos olhar uma olhada a este outro termo, do termo imperativo. O que é um imperativo? Até agora nós falamos de lei, de dever, mas o que é um imperativo? Uma lei é algo que determina um procedimento, algo que acontece. Essa determinação ela pode ser direta ou ela pode ser indireta, aí neste caso nós falamos de um imperativo. O que é isso, uma determinação direta? O exemplo do Kant, no campo da prática, da razão prática, é uma vontade santa. Uma vontade santa é uma vontade que é apenas racional, que não tem sensibilidade. Quer dizer, a vontade de um ser apenas intelectual. Por exemplo, Deus, ou os anjos. Ele não tem corpo, não tem sensibilidade, portanto, não podem ter um motivo sensível de suas ações. Mas se eles apenas têm razão, então a razão automaticamente é a única determinação possível de sua vontade. Então, automaticamente, sem mais nada, a lei moral ela vai determinar essa vontade, que por isso é chamada de santa, e a ação será boa. Vocês estão vendo, na verdade, essa vontade santa, ela é santa, mas ela não é heróica, né? Porque ela não tem tentação, ela não tem a possibilidade de fazer alguma outra coisa do que a coisa moral. Ela automaticamente ela é boa, porque a motivação moral, que é a motivação da razão pura, da razão prática pura, é a única que ela tem, não tem alternativa. Então essa é determinação direta. A ação boa é a única opção. O mesmo vale para o comportamento
completamente irracional de um corpo, ou também de um animal que não tem razão. Aí, para corpos físicos, valem as leis naturais, e a estes, os corpos físicos obedecem diretamente. A pedra não tem aí liberdade de não obedecer à lei da gravidade. Então, outra vez, o corpo físico é determinado diretamente pela lei física e seu comportamento é necessário. Quando a pedra ela é soltada, né, de uma altura em cima da Terra, então ela cai. Comportamento necessário, única opção. Agora olhamos para nós, seres humanos. Nós temos uma vontade impura. Por quê? Porque nós não temos apenas razão, nós também temos sensibilidade. E aí, consequência disso, nós temos duas possíveis fontes de nossas ações. Nós temos a razão, como Deus, os anjos, a vontade santa, e a razão, ela nos dá a lei moral. Mas nós também temos as inclinações, e essas nos apresentam interesses particulares próprios. E agora a nossa vontade, que é a nossa razão prática, ela, para assim dizer, não sabe o que ela deve fazer. Quer dizer, na verdade, ela sabe o que ela deveria fazer. Ela deveria obedecer à moral, mas como ela tem essas duas fontes, também existe a possibilidade de que ela age de maneira imoral. Então, tem essas duas opções para uma vontade impura. E claro, vontade impura, isso somos nós, né? Seres humanos. E agora, nessa condição, onde a lei moral ela não determina diretamente, ela tem o caráter de um imperativo. Então, imperativo é isso. Uma lei válida, até válida incondicionalmente, mas que não determina diretamente e com isso não determina necessariamente, nem necessariamente as pessoas agem de maneira moral. E nessa situação, a lei moral ela tem o caráter de um imperativo. Também aquilo que a razão prática instrumental nos diz, isso também tem o caráter de um imperativo. Porque aí também não sou obrigado diretamente e nesse sentido necessariamente de obedecer. Isso, a gente já discutiu isso. O que eu quero emagrecer. Então vale para mim que eu não devo comer gordura e açúcar. Não vale isso não vale em absoluto, mas para mim sim, porque eu quero emagrecer. Mas aí tem essa torta maravilhosa a qual eu não consigo resistir. Então eu desobedeço ao imperativo, mas ao imperativo de minha razão prática instrumental, a esse imperativo hipotético. Então tudo que a razão prática me diz é hipotético. Eu posso agir contra, mas tem validade para mim. Tem validade para mim porque eu quero emagrecer, porque eu quero morar numa casa, porque eu quero beber água, foram esses os exemplos que eu usei. Ou vale para mim em absoluto porque é a regra moral. E agora nós temos aqui uma tabela dos diferentes imperativos que o Kant diferencia. Eu já falei sobre a diferença principal, imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Os hipotéticos, o Kant ainda diferencia entre os possíveis e os reais, aqueles que os problemáticos e também os problemáticos e as teóricos, os práticos. Eu falei até agora sobre os imperativos hipotéticos problemáticos. No caso deles, a vontade ela é possível que eu quero emagrecer, e aí a validade ela é problemática,
problemática no sentido de que depende. Depende se você quer. Para assim dizer, o problema é seu, né? Talvez dá para entender nesse sentido esse termo, para lembrar, para memorizar. Depende de você. O problema é seu, se você quer emagrecer ou não. Então isso é apenas possível. O imperativo categórico ele é necessário e isso se chama de apodítico. A validade é apodítica, apodítico prático. O imperativo instrumental problemático ele é uma regra da destreza. Uma regra que você deve evitar usar gordura e açúcar se você quer emagrecer. É destreza, prudência. No caso do imperativo categórico é um mandamento, uma lei. E por isso o imperativo também se chama de imperativo da destreza. No caso do imperativo categórico é imperativo da moralidade. Também podemos chamar estes imperativos de técnico. É uma técnica de emagrecer, evitar gordura e açúcar. É uma técnica de conseguir a água, furar um poço no sertão. O imperativo da moralidade é simplesmente o imperativo da moral. Qual é então este imperativo lá no meio? Este é um imperativo que tem a ver com a felicidade do ser humano. Se você sabe o que é a felicidade, o que é bom para uma pessoa, você pode dizer para ela o que ela deve fazer no interesse dela. Não por motivos morais, mas no interesse dele. Por exemplo, um exemplo típico seria a saúde. Naturalmente, a saúde é necessária para a felicidade do ser humano, então você naturalmente assume que uma pessoa quer ser saudável. Então você diz, por exemplo, pare de fumar, porque isso faz mal à sua saúde. Isso seria um imperativo que não é moral, porque tem a ver com o interesse dessa pessoa, não vale em absoluto, mas vale realmente. Não vale apenas, possivelmente porque todo mundo quer ser, de fato quer ser saudável, né? Então é uma coisa real, não apenas possível. Nem todo mundo quer emagrecer, mas ser saudável, todo mundo quer, então é real e, portanto, assertórico prático. Não é apodítico que tem a ver com necessidade, não tem que ser assim, mas é assim, de fato é assim, e isso é uma asserção assertórico prático. Por isso não é apenas uma regra da destreza, mas um conselho. Então, o imperativo é um conselho da prudência. Veja aí, é prudente não fumar. Você faz mal a você mesmo. Portanto, também o imperativo se chama da prudência ou imperativo pragmático. Bem, para a grande maioria das pessoas, parece óbvio que, por exemplo, a natureza ela é algo desejável. E alguns filósofos, como por exemplo Aristóteles, também defenderam que tem, digamos, bens naturais do ser humano, algo que pertence naturalmente à sua felicidade, ao conceito da felicidade do ser humano. Contudo, o Kant diz, isso é antiga metafísica, isso não tem validade, não tem isso. Né? Isso cada um decide. Né? Se você pergunta às pessoas o que é felicidade, né? Um vai dizer saúde, outro vai dizer não, muito mais importante é ter amigos, outro vai dizer não, muito mais importante é fazer arte, mesmo se eu fico doente por causa disso, né, eu preciso dedicar minha arte. Então, na verdade, ninguém sabe o que é felicidade para todos, cada um tem a sua concepção. E por isso, não é possível dizer isso de uma maneira geral, o que é a forma correta de viver sob o ponto de vista da prudência. Claro, coisa como saúde parece ser plausível para todo mundo, mas como eu já disse, tem pessoas que dizem, não, saúde para mim não é a coisa mais importante. Eu vou sacrificar minha saúde para minha arte, por exemplo. Né?
ou para a ciência, ou para meus filhos. Então, essa coisa de imperativo da prudência, na verdade, não existe. Porque não existe um conceito universal da felicidade do ser humano. Claro, no dia a dia, muitas vezes nós pensamos desta forma. Nós pensamos, pare de fumar, faz mal à sua saúde, faz mal para você mesmo. Mas, na verdade, para o Kant, se a gente leva realmente a sério, rigorosamente, isso não é um imperativo da prudência, pelo menos não no sentido objetivo. Eu pessoalmente acho que sim, né? mas como eu não tenho um conceito da felicidade humana universalmente válido, aí não é de fato um imperativo da prudência. Então, como já disse, o imperativo categórico ele tem diferentes fórmulas, e a primeira fórmula é aquela que nós já conhecemos, e agora o Kant apresenta uma outra versão dessa fórmula, quer dizer, nessa segunda seção de sua obra, ele apresenta agora essa versão que é um pouquinho diferente da primeira. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Isso quer dizer, a moral ela é a autolegislação da razão. A razão dá a si mesma sua própria lei. Não quer dizer que a razão ela escolhe a qualquer regra e faz dela a lei para si mesma. Não é que ela vai inventar a lei. Não, a lei já está lá. A lei é a sua própria forma. Agir sobre a representação de lei. Agir sobre a forma da lei. Mas é ela mesma que dá essa regra a si mesma como uma lei, como lei a priori válida em absoluta. Então, isso é a autolegislação da moral. De vez em quando tem mal entendimento sobre isso. A autolegislação da moral não quer dizer que a razão ela cria leis, ela escolhe leis a seu bel prazer. Não. Não tem aqui escolha, não tem opção, só tem essa lei, mas o que ela faz é ela estabelece a forma que ela já tem como uma lei para si mesma. E isso, né, autolegislação se chama autonomia. Autos é o mesmo, ele mesmo, eu mesmo. Nomia, nomos é a lei, nomia é legislação. Essa autonomia para o Kant é liberdade. Isso é o que liberdade é. Pelo menos na fundamentação da metafísica dos costumes. Mas em outras obras o Kant ainda vai falar do livre-arbítrio. Não vou entrar nisso aqui, aí tem uma certa problemática, o que é liberdade, apenas autonomia ou também livre-arbítrio. Aqui, a explicação que o Kant dá da liberdade ela é a autonomia da razão prática, ponto, nada mais. Isso é o que liberdade é. Liberdade é autolegislação da moral, da vontade. Tal autolegislação é moralidade, portanto, liberdade é moralidade, a mesma coisa. O oposto disso é a razão instrumental, onde a razão ela é determinada pelas inclinações. Essa determinação pelas inclinações ela leva à heteronomia da vontade. Heteronomia é o oposto da autonomia. A vontade ela não é determinada por si mesma, ela não dá a lei a si mesma, ela recebe as suas instruções de fora, de um outro, heteros. E com isso, né, agir na base das inclinações, motivado pelas inclinações, significa não ser livre. E liberdade, não ser livre, obedecer às inclinações.
O que é imoralidade? Imoralidade é a exceção da lei moral que faço para mim em favor de minha inclinação. Quer dizer, no momento em que eu sou um ser racional, com razão prática e com razão prática autônoma, quer dizer, quando tenho moralidade, neste momento eu sei que a lei moral vale universalmente, necessariamente, e vale também para mim. Quer dizer, isso eu sei implicitamente, sobre isso não tem dúvida. Quer dizer, nas discussões filosóficas pode surgir uma dúvida, mas no fundo, no meu coração, acha o Kant, eu sei que a lei moral vale e, portanto, que ela também vale para mim. Para se dizer isso eu não consigo mais apagar. Uma vez que me tornei autônomo, livre, quando a minha razão se determinou a si mesma, se tornou livre, se tornou moral com isso, aí não consigo mais apagar isso. Diante disso, agir contra a moral não pode ter mais o significado que a lei moral não vale para mim, porque eu sei que ela vale para mim. Só pode significar eu mesmo estou permitindo a mim mesmo fazer uma exceção só para mim. Todo mundo deve dizer a verdade, mas eu vou usar uma mentira. Ninguém deve roubar. Você acha que o ladrão quer que todo mundo possa roubar? Não. O que ele quer quando ele rouba? Ele quer apropriar-se da propriedade de outra pessoa. Agora, se todo mundo é permitido a roubar qualquer coisa, então não tem mais propriedade. Propriedade é justamente isso, que a outra pessoa não pode pegar aquilo que é propriedade minha. Mas se todo mundo pode roubar, então, se isso é permitido, universalmente não tem mais roubo. Então, o ladrão, ele mesmo não consegue mais roubar. E, pior ainda, as outras pessoas vão roubar dele, vão tirar as coisas dele. O ladrão quer isso? Não. O ladrão não quer ser roubado. Ele só quer ele mesmo roubar. Né? Então, o ladrão, ele é, para se dizer, 100% em favor dessa regra de que você não deve roubar. Isso deve valer para todos. Só para ele mesmo não. Né? Só para ele mesmo ele faz uma exceção dessa regra. Portanto, para o Kant, a moral ela implica diretamente o rigorismo. A moralidade não permite de exceção alguma, porque justamente isso é a imoralidade, essa é a fonte da imoralidade, fazer exceções para si mesmo, para seus familiares ou amigos. Ninguém deve ser corrupto, mas nós, entre nós, né? Nossa família é outra coisa. Né? Então, o rigorismo moral, que de vez em quando é criticado em Kant, isso é uma consequência direta de sua concepção da moral. Porque imoralidade é justamente isso, fazer uma exceção em meu favor. E agora vamos ainda tratar brevemente das 3 fórmulas do imperativo categórico, dos quais já falei. A primeira vocês já conhecem, essa é a fórmula da lei universal. A segunda fórmula do imperativo categórico tem a ver com a vontade moral como fim em si. Então, a vontade heterônoma, ela busca fins, mas essas fins, elas jazem fora de si. Por exemplo, emagrecer. Evidentemente, isso não é algo dentro da razão prática, isso tem a ver com o meu corpo, né? Então, não é algo que se realiza dentro da própria razão. Se ela não tem mais fim fora de si, então, para onde vai este impulso da vontade de realizar um fim? Outra vez, só tem a possibilidade deste impulso voltar-se sobre si mesmo. O que é que a vontade livre quer?
ela quer a si mesma. Qual é o fim último, o valor último de uma vontade moral? A própria vontade moral. Para a vontade moral só tem um único valor absoluto, um único fim absoluto, a própria vontade moral, a vontade autônoma. Isso é muito interessante, né? Até agora só falamos sobre regra, sobre dever, sobre lei, como agir. Agora nós falamos sobre valor. O que tem valor na moral de Kant? E, para assim dizer, a mecânica é a mesma, a mecânica da autorreferencialidade. Autorreferencialidade da forma da razão prática pura, da forma da lei, agir sobre a representação de lei, que é aplicada a ela mesma. Agora, autorreferencialidade do fim, da finalidade. O que é fim para a vontade autônoma? Apenas ela mesma para si mesma. Só que ela é isso em geral, universalmente, em absoluto. Portanto, toda e qualquer vontade moral, toda qualquer pessoa moral é um fim em si mesmo para uma vontade moral. Ela é um fim em si. Chegamos agora à concepção do fim em si. A vontade autônoma é um fim em si. E como a vontade autônoma é razão, então, e razão é universal, então vale universalmente qualquer vontade autônoma é um fim em si. Isso quer dizer, a pessoa moral é um fim em si, ela tem valor incondicionado. O homem existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. De vez em quando isso é mal entendido, porque às vezes quando as pessoas acham que o Kant disse que nunca posso usar o outro como meio. Isso é bobagem. Constantemente nós usamos uns aos outros como meios. Evidentemente, né? Eu uso a minha empregada como meio de cozinhar para mim. Vocês usam a mim para aprender alguma coisa sobre Kant. Né? Eu uso vocês, de certa forma, para exercer a minha profissão e, com isso, né, ganhar a minha vida, ter a minha profissional. Então, constantemente nós usamos uns aos outros como meios. Mas nós não devemos fazer apenas isso. Né? Nós sempre devemos também respeitar uns aos outros como fins. Como diz a segunda fórmula do imperativo categórico. Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Quer dizer, também se aplica a mim mesmo. Também não devo abaixar a mim mesmo, né? Fazer de mim mesmo um puro instrumento. O oposto disso é a escravidão, evidentemente, né? onde uma pessoa é um mero meio, como disse o próprio Aristóteles, né? Um instrumento, uma ferramenta. Isso é impossível, isso é moralmente impossível e inaceitável que uma pessoa, que um ser humano seja tratado apenas como meio. Você pode, sim, aceitar os serviços de uma outra pessoa. Mas quando você faz isso, você precisa ao mesmo tempo aceitar ela, respeitar essa pessoa como fim. Quer dizer, quando você aceita os serviços de uma pessoa, você precisa respeitar também os interesses dela. Quer dizer, claro, você pode aceitar um favor, né? De vez em quando, aí você vai mostrar a sua gratidão e com isso expressar seu respeito. Mas se você tem um empregado que está prestando serviço a você, né, esse respeito significa que você precisa pagar um salário justo, digno, com o qual essa pessoa possa viver dignamente. Tá? Isso é respeitar o outro como fim, simultaneamente com o uso dele para minhas próprias finalidades. A terceira fórmula do imperativo categórico é a fórmula do reino dos fins. O que é um reino dos fins?
O reino dos fins, ele combina, para assim dizer, as duas outras fórmulas. A primeira fórmula, ela tem a ver com leis universais. Ela não fala de pessoas, de valores, ela fala apenas de leis que devem ser obedecidas. A segunda fórmula, ela fala justamente do oposto, né, do complementar, das leis, dos valores. Quais são esses valores? Quem tem valor? Os sujeitos que são fins em si. Agora nós combinamos essas duas coisas e aí nós chegamos à concepção de um reino. Agora nós temos pessoas que são fins em si mesmo, que convivem sob leis universais. Tentei visualizar isso da seguinte forma. Não dá para ver muito bem, a resolução é muito baixa. Essas coisinhas com as quatro flechas devem apresentar leis universais. Temos sujeitos morais. E agora, no reino dos fins, nós temos uma organização sistemática de sujeitos morais livres sob leis universais. Isso é reino dos fins. O reino dos fins, agora, em palavras, em texto, o reino é a ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns. O reino dos fins, conjunto tanto de seres racionais como fim em si, como também dos fins particulares de cada um em ligação sistemática por leis universais. Quer dizer, no reino dos fins, as pessoas realizam as suas finalidades, a sua finalidade de sobreviver, de viver bem, de aprender, de expressar-se, de fazer arte, de fazer a ciência, de exercer uma profissão, de ter filhos, de ter lazer. Então, esses fins são realizados neste reino. Isso não é apenas reino, mas reino dos fins. E são realizados em colaboração, quer dizer, justamente prestando serviços uns aos outros. Quer dizer, tornar-se instrumento, meio para o outro conseguir seu fim. Isso é sociedade cooperativa. Conseguir junto os fins, ajudar o outro a conseguir seus fins e ser ajudado pelo outro para realizar meus próprios fins, sempre representando uns aos outros como fins em si. Então isso é reino dos fins. Neste reino, todos os sujeitos têm uma relação uns com os outros como fins e como meios simultaneamente. Este reino dos fins, naturalmente, ele não existe, porque constantemente as pessoas agem contra as leis morais, desrespeitam a autofinalidade dos outros, não respeitam eles como fins em si, então ele não existe. Então ele é um ideal que pode nortear nossas ações. A gente pode perguntar se minha ação, se ela obedece à lei moral. Eu posso também perguntar se minha ação ela respeita o outro, ou também a mim mesmo como fim em si. Mas eu também posso perguntar, será que essa minha ação ela seria possível no reino dos fins? Então agora eu tenho 3 testes para assim dizer, para a moralidade de uma ação ou de uma vontade para agir. O Kant diz que esses 3 testes todos sempre vão ter o mesmo resultado, mas mesmo assim é interessante ter um acesso diferente. E também é interessante não ter uma moralidade onde não existem apenas regras ou imperativos, mas onde também existem valores, que são as pessoas, e onde também existe uma noção de comunidade, de cooperação, que é o reino dos fins. O reino dos fins é um ideal, ele evidentemente não é real, quase certamente nunca seria. Contudo, não é algo transcendente, não é algo como a cidade de Deus, né, depois dessa vida no céu. Ela seria completamente viável. Né? Uma pessoa pode ser moral. Se uma pessoa pode ser moral, todas as pessoas podem ser moral.
podem ser sempre morais, então eles podem formar sim um reino dos fins. Isso não é algo impossível para o ser humano. É muito improvável, e nesse sentido digamos, impossível sob o ponto de vista pragmático, nunca vai acontecer. Mas não é nada que vai para além das capacidades do ser humano viver num reino dos fins, ser cidadão num reino dos fins. Então, o reino dos fins, ele nos apresenta a ideia de um todo organizado, de meios e finalidades, de um reino dos fins, que é o ideal. Todas as máximas particulares dos sujeitos devem concordar para o reino dos fins. Isso é outro modo de testar minhas máximas, se elas concordam para o reino dos fins. E esse reino dos fins ideal organizaria a felicidade e a perfeição de todos. Aí o Kant explica ainda que neste reino dos fins tem dois tipos de valores. Na verdade, isso como dizer, retoma a temática da segunda fórmula do imperativo categórica no contexto do reino dos fins. No reino dos fins tem algo que tem preço, porque no reino dos fins, né, estamos indo atrás de finalidades particulares. Então tem algum tem um cavalo, mas quer trigo, outro tem trigo, mas tem um cavalo, então eles vão trocar. Então a questão é qual o preço de um cavalo, qual o preço de trigo. Então o preço ele é equivalente a um outro, ele é substituível. Em vez de dar um cavalo, eu posso dar dinheiro, ou posso dar não sei o que, né? Uma casa, uma moto. Comparável, esse é o sentido do preço, que posso comparar quanto vale, quantos sacos de trigo vale um cavalo. Ele é relativo condicional, o preço pode variar, aí tem uma safra muito ruim, aí o preço do trigo ele sobe. Mas tem também um outro tipo de valor no reino dos fins, este valor é dignidade. E dignidade é não equivalente, não substituível, incomparável e é um valor absoluto e incondicional. E dignidade é o que pessoas têm e o que a lei moral tem. A lei moral tem dignidade, as pessoas têm dignidade. Então nós temos o valor absoluto e incondicional na visão do Kant. E agora o próprio Kant oferece uma síntese, um sumário das três fórmulas do imperativo categórico. A primeira que podemos chamar de formal individual, age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. A segunda fórmula que eu chamaria de material, porque tem a ver com o conteúdo que tem valor, né? Não apenas com a forma do agir, mas com o conteúdo do agir. Também podemos chamar ela de subjetiva e intersubjetiva, porque tem a ver com os sujeitos e o respeito pelo outro sujeito. Então, age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, e nunca apenas como meu. Falta aqui o apenas. Nunca apenas como meu. E a terceira fórmula, total, que podemos chamar total porque tem a ver com a totalidade dos sujeitos e das normas morais, seria a determinação completa de todas as máximas. E também abre essa dimensão social. Então tem essa dimensão social na ética do Kant. Age de tal maneira que a vontade, pela sua máxima, se possa considerar a si mesma ao mesmo tempo como legisladora universal. Isso é, como legisladora no reino dos fins. Quando você age, um teste que você pode fazer se eu vivesse no reino dos fins, eu poderia fazer dessa máxima que eu tenho uma lei neste reino dos fins.
ainda tem uma terceira sessão dessa, vamos tratar na próxima aula.